E vazou todo o roteiro do Doutor Destino, tudo o que vai acontecer e a origem, sim, do Doutor Destino do Robert Downey Jr. em Vingadores Doomsday. Mas será que realmente esse vazamento todo é real? Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora seguir trazendo os rumores, os vazamentos de Vingadores Doomsday, porque a cada dia surge um vazamento diferente, uma nova versão, algo realmente que complementa a trama. E agora, dessa vez, surgiu um novo vazamento, porém, a gente sabe que ao mesmo tempo que muita coisa que a gente já trouxe aqui já por meses e meses deve ser real, outras coisas que estão surgindo pela internet podem ser completamente falsas, fakes, sim, inclusive várias IAs, várias artes aí que surgem por aí. Então realmente existe a possibilidade de que muita coisa seja fake, assim como muita coisa seja real. Eu trago um filtro aqui, dependendo do insider, né? Alex Perez, Chad Ryan, James Mack, Daniel RPK, são fontes que realmente trazem maior credibilidade, com maior possibilidade de ser real. Porém, tem aquele perfil complicado, né? Que muita gente já tá falando sobre ele, que toma atitudes que não são legais, que é o Majestic. Ele veio e trouxe um outro vazamento. Depois da semana passada que ele trouxe um vazamento que era do 4chan, de um roteiro de Vingadores Doomsday, que pra mim, na minha opinião, tá? Pela minha análise, é falso. Dessa vez ele trouxe uma outra coisa, disse que a fonte é dele, e muita gente tá falando por aí que ele pega fontes de outros insiders. Isso faz com que ele traga coisas que podem ser verdadeiras, assim como coisas que podem ser completamente falsas, porque as coisas que podem ser verdadeiras podem vir de outras fontes. E eu só achei isso aqui através dele. Eu não sei da onde que veio e ele diz que recebeu de uma fonte, tá? Porém, algumas coisas fazem sentido e outras não. E a gente vai debater aqui e realmente ver o que pode fazer sentido, se realmente isso pode ser real ou se é completamente falso. Bora falar sobre isso agora, mas antes já coloca aqui nos comentários Hype Vingadores. Se você tá no hype para Vingadores Doomsday, coloca aqui e vamos criar uma comunidade cada vez maior de Vingadores Doomsday. Bora para esse vazamento. Tá aqui, ó. Hoje conheceremos uma história oficial da origem do Doutor Destino dentro da história de Vingadores Doomsday, tá? História oficial. Enquanto é um vazamento, não é oficial. Oficial vai ser quando a gente vê o filme, ou pelo menos quando a gente vê o trailer e mostrar alguma coisa. Isso é oficial. Por enquanto, não tem nada de oficial, tá? Minha fonte confirmou isso depois de vários dias. Essa história de origem dá sentido a todo o enredo do filme. Realmente dá. Só que eu não sei se isso realmente é verdade ou não. Embora essa história de origem fosse especulativa, muitos fãs teorizaram sobre ela. Você pode acreditar em mim ou não. Essa informação, repito, é verdadeira e autêntica. Segundo ele, é verdadeiro e autêntico, tá? Mas ele tem mostrado ultimamente não ser tão confiável assim, tá? E aqui já começa a história, só que aqui ó, tá em espanhol, tá? E não tem a opção traduzir. Então eu vou traduzindo aqui, eu não sou um fluente em espanhol, falo um pouco ali, mas a gente vai tentando aqui, tá? O Aquele que Permanece criou a linha do tempo na Terra 616, criando uma linha sagrada, controlada para ocultar a verdadeira história do multiverso. E isso já tinha vazado anteriormente através do Alex Perez, que o Aquele que Permanece criou uma linha do tempo sagrada, né, que é essa que chamam de linha do tempo sagrada, e removeu algumas pessoas, como o Quarteto Fantástico, Mutantes e Doutor Destino. Tudo isso para isolar da Guerra Multiversal, tá? Esse vazamento originalmente é do Alex Perez My Comic Circus, tá? Aqui já é um pouco diferente, ó. Victor Von Doom foi considerado muito perigoso e por isso o Aquele que Permanece o reescreveu dentro da linha 616, que ele reescreveu, ele mudou, modificou
o Doutor Destino na linha 616 não tirou ele, mas modificou. Nessa reescrita, ele converteu o Doutor Destino em Tony Stark. Mesma mente alterada, nova identidade e vida como herói. Aí é que tá. Eu não acredito em momento algum que a Marvel vai fazer isso. Vai transformar o Tony Stark, ícone da Marvel Studios, por muitos anos, inclusive depois que o Tony Stark saiu, a Marvel deu uma afundada muito grande, em uma espécie de Doutor Destino modificado. O que ele está querendo dizer? O Tony Stark, quando nasceu na Terra 616, era o Victor Von Doom, mas Aquele que Permanece modificou e transformou ele em Tony Stark, com memórias alteradas, com pais alterados, para que ele se tornasse um herói, o Homem de Ferro. Eu não acredito em momento algum nisso aqui. Tony Stark sentiu desde sempre que não encaixava em sua família, porque sua vida real havia sido roubada. Na verdade, o Tony Stark não se encaixar com a sua família, com seus pais, é uma questão também de comportamento. Ele era um cara à frente do seu tempo, era um cara diferenciado, não que o Howard Stark não fosse, mas o Tony Stark era diferenciado. Além de diferenciado, era um cara realmente muito egocêntrico, e era um cara assim completamente indisciplinado em algumas coisas. Ele não se encaixava, poderia não se encaixar. Porém, nos quadrinhos, ele também nunca se encaixou. E ele não é o Doutor Destino dos quadrinhos, tá? Essas sensações de não pertencer são ecos de identidade original que o Doutor Destino queria despertar, tá? As viagens no tempo que Tony Stark usou em Endgame foram permitidos deliberadamente pelo Aquele que Permanece, ou seja, normalmente o Aquele que Permanece na época que comandava a TVA podava ramificações, viagens no tempo e linhas do tempo paralelas que acabavam ocorrendo com a linha do tempo sagrada. A partir daqui, segundo esse vazamento, o Aquele que Permanece deixou isso acontecer, tá? Até aqui faz sentido, tirando a questão do Tony Stark, que eu acho que sinceramente não faz sentido algum. A sobrevivência dessa variante do Loki formava parte do plano do Aquele que Permanece para preparar eventos futuros. Então o Loki da série, segundo esse vazamento, ele era um plano do Aquele que Permanece para eventos no futuro. Isso a série não explicou e eu acho que até pode ter sentido. Porém, toda essa questão do Aquele que Permanece ser trabalhado em Vingadores Doomsday, eu acho que eles não vão colocar isso, tá? Eu acho que eles vão dar um ponto final no Aquele que Permanece e no Kang. O propósito final do Aquele que Permanece não era a paz permanente, mas preparar uma guerra multiversal contra as variantes do Kang que o traíram. Isso muda completamente, né? O que a gente sabe é que o Aquele que Permanece era o menos pior dos Kangs na série do Loki. E ele isolou ali justamente para isolar esse mundo dos Kangs. Então tem isso, tá? Quando Tony Stark morre, uma peça-chave do controle daquele que permanece desaparece. Então, quando Tony Stark acaba morrendo, algo na engrenagem ali que aquele que permanece tinha acaba desaparecendo. Mas aquele que permanece sabia do presente, do passado e do futuro. Ele vivia no fim dos tempos. Então isso aqui também não faz muito sentido. Com a morte do Aquele que Permanece, as barreiras que continham realidades se rompem e todas as versões do Doutor Destino voltam a existir. Olha só, então quando o Aquele que Permanece morre, tinha barreiras da realidade ali. Elas acabam se rompendo. O que Aquele que Permanece fez acaba se destruindo ali, com as versões do Doutor Destino voltando a se reunir. Essas versões do Doutor Destino que lutam e perderam na guerra multiversal recuperaria sua memória. Tá? Então um Doutor Destino vai recuperar, eles estavam na guerra multiversal, tá? Ao recobrar sua memória, esse Doutor Destino, que é o do Robert Downey Jr., tá? Se sente humilhado por haver sido convertido em uma marionete do Aquele que Permanece. Então as versões do Doutor Destino eram marionetes do Kang na guerra multiversal. Então quando ele realmente descobriu isso, ele se sentiu humilhado.
Doutor Destino não só quer vingança, quer reconstruir o multiverso à sua maneira depois do que o Kang fez. A cena pós-crédito do Quarteto Fantástico, Doutor Destino encontra Franklin Richards. Isso não é um vazamento, né? Isso todo mundo viu. Doom, né, o Doutor Destino, chega ao poder, o manipula e mostra a verdade oculta sobre a origem do multiverso. Não fala nada sobre o rosto do Dr. Destino, nada, só que ele chega até o Franklin e manipula o Franklin, pega uma criança de 5 anos e explica a origem do multiverso. Talvez ele até entenda, né? Franklin Richards, né? Afinal de contas, né? O objetivo de Dr. Destino é convencer a Franklin de que juntos podem restaurar, reescrever a história do universo. Eu acho que isso faz sentido, tá? Chegar até o Franklin, mas não contando a história do multiverso, que eu não sei nem se uma criança de 5 anos vai compreender isso, tá? Mas chegar, se aproximar do Franklin e também do Quarteto Fantástico, isso pode fazer sentido sim. O Dr. Destino necessita da ajuda de outros seres poderosos, além do Franklin, para reconstruir o multiverso. Sim, parte do plano de Dr. Destino é corromper e usar versões de heróis como ferramentas para reescrever realidades. Vingadores Doomsday começará com o Dr. Destino tentando recrutar e manipular Franklin e outras entidades para acreditar em uma nova origem do multiverso, onde é seu arquiteto. Aí faz sentido, tá? A única coisa que pra mim disso aqui que ele falou não faz sentido totalmente é a parte do Tony Stark ser uma versão do Dr. Destino, tá? O resto eu acho que faz todo sentido sim, tá? Agora da onde ele tirou isso, eu não sei. Também falarei sobre a Terra original criada pelos Kangs, que é considerada a versão original da história, porque eles reescreveram personagens onde inumanos, mutantes, vilões e vingadores não coexistem na mesma Terra, mas em universos diferentes. Basicamente o começo desse vazamento, que era aquele vazamento antigo do Alex Perez, tá? Que na Terra original eles conviviam todos juntos, e aí aquele que permanece separou todo mundo, criando uma linha do tempo sagrada ali, isolando algumas partes, tá? Essa história de origem após a Grande Guerra Multiversal, onde os Kangs venceram, tá? O que aconteceria se eu dissesse que a versão de 2008 a 2019 vimos uma versão da história em que o Homem de Ferro não era o original, mas uma versão reescrita pelo Conselho dos Kangs para humilhar o Dr. Destino original? O que aconteceria? Na minha visão, o pessoal ficaria indignado, porque o cara é icônico, eles não vão mexer. Eu não acredito nisso. Eu mesmo ficaria indignado. E eu não acredito que essa parte aqui seja verdade, tá? Agora, com a morte e com aquele que permanece também mortos, eles criaram outra guerra multiversal. Todas as variantes mortas ou reescritas teriam novamente a chance de reescrever a história. Esse texto, vazamento, aí tá muito bem escrito, tá? Tá muito bem planejado ali. Então eu não sei da onde que ele pegou, se é dele, se não é dele, né? Pelo histórico que eu falei anteriormente. Porém, algumas coisas relacionadas ao vazamento anterior do Alex Perez sobre uma linha do tempo alterada fazem total sentido. Outras não fazem nenhum sentido, pelo menos para mim, como a questão do Tony Stark ser uma versão modificada do Dr. Destino. Isso estragaria completamente a experiência anterior que o público teve com o Tony Stark. Eles não fariam isso, seria um grande tiro no pé da Marvel. Então, se isso é real ou não, eu não sei. Algumas coisas que estão aqui nesse vazamento, eu acredito que façam sentido e podem acontecer porque batem exatamente com vazamentos anteriores, principalmente do Alex Perez e do James Mack, que essas coisas que eu já expliquei, essas questões multiversais de serem moldadas. Outras não fazem sentido algum, como o caso do Tony Stark. Então a gente tem que esperar, tem que aguardar, tá? Porque assim, como eu falei anteriormente, eu não sei da onde isso veio. Isso pode ser alguma coisa criada por ele como algo como fã, ou pode ter sido realmente um vazamento
com coisas que fazem sentido e outras não. Ou simplesmente pegaram vários vazamentos de Vingadores Doomsday que faziam sentido e incluíram outros ali e montaram num chat GPT. Então não tem como realmente saber ainda. Eu vou ficar aqui aguardando e vendo o que realmente isso vai rolar a partir daí, mais vazamentos, tá? Porque como eu falei anteriormente, umas coisas fazem sentido, outras não. Então não boto a minha mão no fogo, não vou chegar aqui e dizer isso é completamente falso, não é verdade, mas eu também não vou chegar e dizer, olha, tem grandes possibilidades disso ser real, porque realmente é inconclusivo. Mas coloca aqui nos comentários, será que esse vazamento é real? Sim ou não? E quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo que surgir de Vingadores Doomsday é aqui. Então já coloca o dedo no like e se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Vingadores Doomsday é aqui sempre em primeira mão, no canal mais rápido da galáxia. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais!